Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Rei Jesus, para todos sempre. Amém, amém, amém e graças a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor, ou como diz o vosso pastor, a paz de Cristo, não é? Motivo de alegria enorme estar aqui. Quero agradecer em primeiro lugar ao pastor Davi por esta oportunidade de poder estar aqui. Agradecer também ao pastor Vaguinho, pastora Fabiola, muito bom estar com vocês, estreitar um pouco mais esse laço. Obrigado por abrir a porta desse culto de vocês aqui. Sinto-me honrado por isso. Pastor Jeremias, amém, Deus abençoe o senhor, essa linda igreja. Tive o prazer de conversar com o Júnior, a sua esposa ali dentro, né? Bênção, foi algo marcante para mim, tá bom? Eu não quero me delongar muito, porque eu sei que você amanhã talvez precisa acordar cedo, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu acredito que o sobrenatural de Deus, ele não é ativado por gritos, ele não é ativado por manifestações, mas ele é ativado pela palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então é o que eu vou fazer aqui hoje, tá? Então, eu só quero falar de você de um livro. É um presente de Deus para a minha vida. Esse livro Deus me deu no momento difícil da minha vida, quando Ele estava tratando comigo, e eu pensando que Deus estava falando somente comigo. Deus falou: não, eu estou te dando esta mensagem, porque vou levar você num congresso muito grande. Através desta mensagem, eu vou tratar os meus filhos. Então, esse livro tem o título de O Preço do Chamado. Eu preguei para aproximadamente 4.000 pessoas ali na cidade de Belo Horizonte, no congresso Segredos do Coração. Os preleitores, os pregadores eram pastor Jorge Linhares, pastor Silas Malafaia, apóstolo Luiz Hermínio, pastor Luciano Subirá, e aprove Deus me colocar ali no meio. Eu ainda perguntei para Deus: Deus, o que eu vou fazer ali? Porque a gente olha para nomes e nos sentimos às vezes pequenos perto destas pessoas, não é? Mas eu me lembrei de uma promessa que o Senhor me havia feito, de que não só iria me colocar a andar do lado de príncipes, como pregar no meio deles. E assim foi. No final daquela mensagem, era um congresso para líderes, pastores e não só. Nós terminamos aquele culto, basicamente quase todos os que puderam chegar no altar, o restante veio chegando, ficaram para trás. Eu até brinco que eu nunca vi na minha vida tanta baba e lágrima misturado no mesmo lugar. Tamanha foi a forma com que Deus nos tratou. Eu falo um pouco sobre a vida de Abrão, no capítulo 15 de Gênesis, aonde ali se encontrava um homem frustrado, decepcionado e sofrendo de uma profunda depressão. Talvez você não consiga ver isso no texto, porque você lê de forma literal, mas quando analisamos, nós encontramos um homem nesse estado. Porque ele havia recebido duas coisas de Deus. Quantas? Ele recebe de Deus uma chamada e uma promessa. Diga comigo: uma chamada e uma promessa. Abraão estava vivendo a sua chamada, porém não a sua promessa. E o que Deus me fez entender nesse processo é que a chamada, ela é de Deus, e a promessa quem fez é Deus. O fato de eu ser chamado não significa que a bênção de Deus vai acontecer na minha vida da maneira que eu penso ou sonho que aconteça. O fato de eu ter uma chamada não garante o cumprimento da promessa. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 22, verso 14, quando ele diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O processo da escolha não depende de Deus, o chamado sim. O processo da escolha e o processo da bênção depende de mim, de você. E é isso que eu falo nesse livro, o preço que nós pagamos
para fazer acontecer nas nossas vidas aquilo que Deus prometeu. Lembrando que Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém? Então, se você quiser entender, no final está ali atrás, né, Marcelo? Aqui no estacionamento, tá bom? Eu tenho vendido aonde eu vou a R$20, tá bom? Deus abençoe sua vida. Abra comigo aí a sua Bíblia bem rápido. Na verdade, eu sinto-me na obrigação de entregar esta palavra para você no livro de Jó, capítulo de número 42, porque depois de tudo que se passou aqui nesse lugar, depois de tudo que nós ouvimos, depois dessas orações poderosas, eu acho que eu deveria só dar a bênção apostólica para irmos embora, não é? Porque um culto maravilhoso, mas eu aprendo que o culto sem a palavra de Deus, ela é incompleto, porque o culto é nosso para Deus, para com Deus, e a palavra dele é a resposta dele ao culto que nós oferecemos. Então, eu vou deixar essa palavra para você nesta noite, tá bom? Assim como o pastor falou, sou pastor em Luxemburgo, estou lá há 12 anos, país frio, gelado, gente do céu, maravilha. Em alguns ambientes aqui eu me sinto em casa, em Luxemburgo, porque o ar-condicionado é tão frio aqui, que eu fico parecendo que estou em Luxemburgo, tá? Mas é um país pequeno, 625 mil habitantes, e uma comunidade portuguesa muito grande, 125 mil portugueses naquele país, e nós estamos ali pela graça de Deus. O meu pastor, talvez você conheça ele, é muito amigo do vosso, o pastor Jorge Linhares. Eu sou pastor lá da Igreja Batista Getsemane, nós somos aliançados, e o pastor Jorge é quem eu respaldo, a autoridade está sobre a minha vida, tá? Eu trago um abraço dele para vocês, que Deus abençoe vocês grandemente. Jó capítulo 42, verso 5, e depois do verso 10 em diante, diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Do verso 10 em diante diz: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se lamentaram com ele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um brinco de ouro. Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo, porque ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de bois e 1000 jumentas. Só até aí, que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Queridos, ao longo da minha vida, eu tive sempre muita dificuldade de compreender o processo da vida de Jó. Porque quando eu olho para o capítulo 1 desse mesmo livro, eu encontro um Deus que é soberano, um Deus que é poderoso, um Deus que é gracioso, um Deus que é amor, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que está em todo lugar, um Deus que tem todo o poder, dando testemunho a respeito deste homem. O testemunho que Deus dá a Satanás, o adversário, o inimigo, direto. O testemunho que Deus dá a respeito desse homem é tão forte, é tão profundo, que tornava-se para mim inviável entender ou aceitar o fato de que Deus torturava alguém ou tortura alguém para no final mostrar a ele que valeu a pena sofrer, porque lá eu vou dar 2 vezes mais. Para mim era muito difícil entender isso, porque Deus não é assim. Deus não age dessa maneira, Deus não faz desta forma. Ouvi várias mensagens, estudei vários livros, enciclopédias e comentários, e eu não conseguia aceitar, às vezes, os argumentos que Deus estava provando a fé de Jó. Mas não, Deus não estava provando a fé de Jó, que nós não encontramos Deus provar a fé de Jó, encontramos Deus provar a fé de Abraão, capítulo 22 de Gênesis. Mas no livro de Jó nós não encontramos. Encontrar a informação de que Jó estava sendo testado na sua paciência e na sua fidelidade, não valia a pena esse argumento, porque o próprio Deus deu testemunho sobre ele.
ele é íntegro, ele é fiel, ele é temente, ele se desvia do mal. Esse é o testemunho de Deus a respeito de Jó. E pastor Vaguinho, eu confesso para você que eu tentei analisar nos nossos dias atuais se conseguíamos encontrar um homem que hoje pudesse dar um testemunho assim como deu a respeito de Jó, e eu acho que nós não encontramos. Um homem na face da terra que possa nutrir da parte de Deus o mesmo testemunho que Jó, ele nutria. Agora, como explicar isso? Quando nós olhamos a cultura judaica, nós vamos entender que na cultura judaica existe a lei da semeadura, ou seja, aquilo que você faz, você colhe. É por isso que nós entendemos que quando os amigos de Jó se aproximam de Jó, eles se aproximam e quando começam a falar, eles dizem, certamente você pecou. Porque para o judeu daquela altura, o pecado trazia consequências imediatas. Pecou, Deus está agora castigando, corrigindo. Mas para nós que conhecemos a história de como tudo aconteceu, de como houve aquela reunião, e às vezes se engana as pessoas que dizem que essa reunião foi no céu, não. Pode ter sido nas regiões celestiais, que é o primeiro céu. Porque Satanás não tem mais acesso ao céu dos céus, ele foi expulso. Esta reunião até eu digo que pode ter acontecido lá no inferno, lá na mais profunda, no mais profundo do abismo, do Hades, porque o Salmo 139 diz que se eu subo aos céus, lá estás, e se eu desço ao mais profundo do abismo, até ali o Senhor está também. Então essa reunião que houve, foi uma reunião assim, quase que extraordinária, maravilhosa, quando nós conseguimos analisar ela como deve ser. Eu estou correndo da introdução por causa do tempo, eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu quero deixar com você aqui, se é que você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, e até o fim do ano, como eu ouvi palavras proféticas sendo lançadas aqui, através de oração, se você quer verdadeiramente romper e viver o sobrenatural de Deus, há algo que você precisa perder e ser liberto nesta noite. Talvez seja isso que esteja impedindo você de viver e tomar posse daquilo que Deus prometeu para você. Mas quando nós analisamos o primeiro capítulo, nós vamos ver que nesta reunião, Deus não só dá o testemunho a respeito de Jó, como Satanás também, ele relata para Deus como ele vê o crente. Quando Deus dá o testemunho a respeito de Jó, Satanás usa a seguinte argumentação: também o Senhor o tem cercado com um muro. Eu aprendo que, mesmo no meio das nossas lutas, no meio das nossas aflições, Deus sempre está nos guardando e nos protegendo. E ele continua dizendo: o Senhor tem cercado ele com um grande muro, ou com um forte muro, ou com um muro, e o Senhor também o tem abençoado. Uau, nós servimos um Deus que guarda, e não só guarda, mas também abençoa. Eu encontro essas mesmas expressões quando Deus se apresenta, e eu falo sobre isso nesse livro, quando Deus se apresenta no capítulo 15 de Gênesis, e ele chega e pega um Abrão frustrado, trancado numa tenda, fechado, tomando decisões erradas na sua vida. Chega Deus para Abrão e diz assim: Abrão, eu sou o teu escudo. Deus está dizendo: Abrão, eu sou a tua proteção, eu protejo você, eu guardo você. E ele continua dizendo: Abrão, eu não sou só o teu escudo, eu sou aquele que abençoa você, eu sou o seu galardoador. São duas coisas que Deus faz quando ele se agrada de nós. Quando nós estamos debaixo da sua vontade, a primeira coisa que ele faz é nos proteger, a segunda é nos abençoar. Mas vamos lá. Eu não aceitava esses argumentos e eu perguntava para Deus, eu dizia: Deus, o que Jó fez na verdade para viver tudo isso, ou para passar tudo isso? O que será que Jó, qual foi a legalidade, qual foi, aonde? Me mostra, eu quero entender aquilo que
permitiu com que Jó passasse por tudo o que ele passou. E um dia na minha vida, num momento de dificuldade, de luta, num momento de aflição, eu precisei tomar uma decisão muito séria. E eu me fechei no quarto e comecei a orar, comecei a buscar ao Senhor e comecei a falar. Eu suava, porque chega um tempo na nossa vida que nós precisamos decidir, e são decisões importantes, decisões que podem mudar a nossa história, que podem mudar a nossa vida. Mas alguns fatores externos começam a nos cercar, a pressão é enorme, eu estava nessa pressão e eu orava. E naquela noite Deus começa a falar comigo. Deus começa, eu não sei se só eu que sou maluco, porque às vezes eu penso que eu sou doido, porque eu ouço Deus falar comigo em voz alta. Eu ouço Deus falar comigo. E às vezes as pessoas pensam, não, ele é doido, porque às vezes eu tô dirigindo, não tem ninguém do meu lado, ninguém está vendo, mas eu sei que Jesus está ali do meu lado, o Espírito Santo está ali. Então eu começo a falar, mas como é que eu vou fazer? Tem gente que pensa que eu sou doido. E naquela noite Deus falou comigo, meu filho, você não queria saber o porquê Jó passou tudo o que ele passou? Eu olhei, Deus, eu sempre perguntei, sempre busquei, sempre corri atrás, nunca me falou. Agora, no momento em que eu estou te buscando por uma decisão importante que eu preciso tomar, o senhor está vindo com essa conversa? Parecia que Deus estava querendo me distrair da pressão que eu estava passando. Mas não, eu comecei a entender Deus falando comigo e tratando-me para que eu pudesse verdadeiramente ter a iniciativa para tomar a decisão. Deus queria me mostrar o que poderia me impedir. Eu falei, Deus, eu quero entender, eu quero saber, é uma curiosidade minha. E Deus começa a falar, pois meu filho, vamos para o livro de Jó. Eu comecei a ler o livro de Jó, eu lia, parava, punha a mão aqui, olhava para cima, Deus, mas eu já li tantas vezes. Só que quando nos momentos que eu parava, Deus dizia para mim, poxa, você viu como foi a reunião? Sim. E Deus começava a me falar então o seguinte, assim como existe o mundo físico, existe o mundo espiritual, filho. É real. E tanto o mundo físico como o mundo espiritual, eles são regidos por princípios estabelecidos por mim. Eu começo a entender o que Deus estava falando. E Deus falava-me o seguinte, filho, tanto no reino espiritual, tanto para o bem quanto para o mal, precisa-se de legalidade. O reino espiritual é movido por legalidade. E eu comecei a perguntar, Deus, como isso me ensina? Deixa eu entender o que o Senhor está me explicando. E Deus falou, então vamos lá, meu filho. Quando eu criei o ser humano, que eu fiz você a minha imagem e a minha semelhança, eu dei a você 5 sentidos. Quantos? Então, você conhece os 5 sentidos, não é? Então vamos lá. Eu vou apontar e você vai dizer. Amém? Vamos lá. 5 sentidos. Cinco. E Deus falava, eu criei e dei os 5 sentidos para que o homem se relacionasse com o mundo físico. E eu criei um sentido ligado da terra ao céu e do céu à terra, para que o homem se relacionasse com o espiritual. E Deus falou comigo, isso se chama fé. É por isso que em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque fé é uma porta aberta direta para o céu. Eu tenho que correr, porque eu não saí da introdução ainda e está acabando meu tempo. A fé é a legalidade que nós damos a Deus de agir na nossa vida no sentido daquilo que nós desejamos e queremos. Quando eu exerço a fé, eu estou dando legalidade a Deus para atuar na minha vida. Você quer ver um exemplo?
Quer ver um exemplo atuante da fé? Nós vemos vários na Bíblia, mas eu gosto de citar Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, quando Paulo e Silas, eles dizem para aquele carcereiro, primeiro, viva a legalidade, crer no Senhor Jesus Cristo, fé em ação, resposta de Deus à legalidade da fé que foi dada, e será salvo tu e a tua casa. Deus já está falando com pessoas aqui. Você só precisa exercitar a tua fé, porque meu filho, minha filha, não te preocupe com a tua casa, Deus sabe onde ela está, como ela está, e se Ele te prometeu, Ele vai trazer. Então fé, quando eu exerço a fé, eu estou dando legalidade a Deus, para que Deus possa honrá-la e fazer acontecer na minha vida aquilo que eu quero. Querido, fé é para esse culto aqui, isso é culto de sobrenatural, aqui não é 5 sentidos, você não tem que ver para crer, você não tem que ouvir para crer, aqui é fé pura, você precisa exercitar a sua fé, sair desse âmbito aqui e entrar na região de Deus, na atmosfera de Deus. A fé te leva para isso. Eu disse, pronto, Deus, agora já estou entendendo. E Deus continuou ministrando no meu coração, assim como Satanás precisa de legalidade também. Qual legalidade nós damos para Satanás? Pecado. Você pecou? Satanás tem legalidade. Ele chega diante de Deus e diz, olha lá, pecou. Uma coisa que eu aprendo aqui é que mesmo nós errando, mesmo quando eu erro, você erra, nós erramos, eles erram, e aí você pode conjugar o resto tudo. Quando nós erramos, Satanás nem assim pode nos tocar a mão. Ele precisa chegar até diante de Deus e dizer assim, pecou. Posso, quando ele está virando, Jesus ergue a mão cheia de sangue e disse, Pai, pode não, por quê? Porque o meu sangue purifica de todo pecado. Vamos lá. Aí, Deus falou comigo sobre princípios e legalidade. Eu disse, Deus, tudo bem, mas Jó não pecou. E agora? Qual a legalidade que Jó poderia ter dado? E Deus falou, é tão simples. Basta você abrir os seus olhos. Eu disse, como? Ele disse, o próprio Jó declara qual a legalidade que ele deu para que tudo sobreviesse sobre a vida dele, para que tudo acontecesse. Aí Deus, pastor Vaguinho, me leva no capítulo 3 de Jó, no versículo 25, quando o próprio Jó declara, o que eu mais temia me sobreveio. Eu estou aqui nesta noite para dizer para você, que o medo, assim como a fé é uma porta aberta para o céu, o medo é uma janela com ligação direta ao inferno. Aí Deus fala comigo, pastora Fabíola. Eu estou parecendo que os pastores assembleianos de Deus, né? Sou batista. Que está pregando e vai falar os nomes dos pastores que ali estão. Aí Deus fala comigo o seguinte, meu filho, medo ao contrário de que todo mundo pensa e a psicologia ensina, não é um sentimento. Porque a psicologia trata o medo como um sentimento. Pode ter psicólogos aqui, eu conversei com vários. É algo que vem, algo que a pessoa sente, eles tratam assim, de alguma coisa, ou uma pessoa, ou uma situação que possa ser gerada, que gera esse medo. E Deus estava falando comigo, ao contrário, medo não é um sentimento. Eu disse, então, mas o que é, meu Deus? Fala comigo. Aí Deus grita no meu ouvido e diz, medo é um espírito.
Medo é um espírito. Eu preguei isso numa igreja e o povo fez assim. Alguns deviam estar dizendo, esse pastor é doido. Só que não sou eu quem declara que medo é um espírito. Quem declara isso é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, ele diz, mas Deus não nos deu espírito de medo. É Paulo que está dizendo que medo é um espírito. Ora, vamos analisar. O medo, nós não nascemos. Você não encontra a palavra de Deus dizendo que Deus colocou no seu DNA algo parecido com medo. Você não teve medo de nascer. Não tinha consciência, mas tudo bem. Você não teve medo de dar os primeiros passos, caiu várias vezes e voltou a andar de novo. Quando era criança, tocou na tomada, levou choque, saiu chorando. A mãe pegou, passou a mão na cabeça, passado um pouco, ele está lá. Nós não nascemos com isso. O medo é desenvolvido com o tempo. E Satanás usa 2 dos 5 sentidos que Deus deu ao homem. Os 2 principais, talvez, visão e audição. Para fazer com que aquilo que está no exterior tome conta de nós. O medo. Vamos para a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, a batalha de Israel contra os filisteus, havia um gigante no meio. E esse gigante, durante 40 dias, pastor, aí 40 noites, ele chegava perto do vale e gritava, tem homem em Israel que venha lutar comigo. Pressão psicológica de manhã, quando o povo acordava, e pressão psicológica no final da tarde, quando o povo estava preparado para dormir. O medo roubou a paz do povo de Israel. É o medo. Agora chega lá um menino bonito, ruivo, lindo. Eu costumo dizer que se eu tivesse cabelo e fosse ruivo, eu era a cara de Davi. Ele chega naquele lugar e quando ele ouve o mesmo desafio, Davi diz assim, perdeu, vai levar uma coça. Enquanto eles olhavam o gigante como um gigante, um Golias grande, que iria matar, iria devorar, Davi olha e diz assim, quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O espírito do medo que estava sobre Israel não estava sobre Davi. Mas talvez você queira ouvir mais, ou Deus falar sobre isso. Porque em 1 Timóteo 1, capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de quê? Está no texto. De coragem e de ousadia. Diga comigo, coragem e ousadia. Diga, Deus nos deu o espírito de coragem e de ousadia. Vamos achar esse espírito? Vamos encontrar ele? Números capítulo 14. No 13, Moisés levanta 2 homens e manda espiar a terra. Os homens vão espiar a terra. Eles voltam, agora todos contentes, carregando 2 homens, um cacho de uva. E eles chegam ali naquele lugar, estão naquele lugar ali, e eles dão o primeiro relatório, a terra é boa, a terra mana leite e mel, olha o fruto que nós encontramos na terra, que fruto bom. Mas de repente os 10 levantam e dizem assim, porém, a terra consome os seus moradores, e nós somos aos olhos deles como gafanhoto. Você sabe o que a Bíblia diz? Em Números 13, que o coração de todo Israel foi contaminado pelo medo. O medo entrou por onde? Pelo que eles ouviram. Só que aí tem um homem lá no capítulo 13, que dá um pulo e diga, ei, Caleb, ele deu esse grito e diz assim, subamos animosamente e possuamos a terra a qual o Senhor nos prometeu, porque se Ele é conosco, nós iremos vencer.
Esse foi o grito de Caleb. Capítulo 14, a partir do verso 22, só anota, depois você olha lá. Deus começa a falar com Moisés e diz assim: Moisés, porque em Caleb havia um outro espírito. Uau! Havia o quê? Um outro espírito. Qual o espírito que estava sobre os 10 espias e a nação de Israel? Espírito do medo. Qual o espírito que estava sobre Caleb e Josué? O espírito de coragem, o espírito de ousadia, o espírito de ânimo, o espírito de força, o espírito de poder. É este espírito do Senhor que vai fazer você romper, que vai fazer você tomar posse da sua bênção antes do ano virar. Ramassala cantarabasoriana. Se me deixasse pregar, virava vigília. Queridos, o medo tem o poder de fazer você ver o que não é. Deixa eu contar uma história bem rapidinha para você aqui. Uma moça lá da igreja, a secretária, ela toca no louvor, ela é multiuso, ela faz tudo. Toca no louvor, limpa a igreja, é a secretária da igreja, compra as passagens dos pastores quando vão lá, trata dos hotéis, faz tudo. Um dia ela estava sentada na cozinha: pastor, eu quero contar uma coisa para o senhor que aconteceu. Eu falei: conta, minha filha. Aí o marido dela do lado: nossa, pastor, que coisa terrível que aconteceu. E eu estou ali à espera desta coisa terrível. E ela: pastor, eu estava sentado mesmo aqui. E eu olhei para o corredor. Pastor, o senhor não imagina o tamanho do rato. Eu sei que as mulheres aqui do Recreio não têm medo de rato nem de barata. Nem um pouco. E ela dizendo assim: pastor, era enorme. O marido, pastor do céu, era enorme, pastor. O rato era grande. E ela começou a descrever, e ela gritou: mata. E veio o filho dela com chinelo e jogou. E ela disse: pastor, o senhor acreditou? Você acredita que quando o rato viu o chinelo, ele desviou? Eu falei: rato Matrix. Mas o pior, pastor, é que ela mora numa casa de 2 andares. O pior é que ele corre para a escada, sobe o primeiro degrau. E eu já comecei a ficar assustado. Ficou em 2 patas, pastor, olhou para mim e fez assim, ó. Eu falei: minha filha, aí você acordou? Acordei nada, pastor. Que visão do inferno. Era um monstro. Ela morre de medo, eu morria de medo de rato. Que coisa. E ela contando isso, eu entendi da parte de Deus que o medo nos faz ver aquilo que não é, queridos. Você já viu? Às vezes você está pronto para tomar uma decisão e Deus está dizendo para você: vai, eu estou contigo. E de repente você olha para o obstáculo e vê ele tão grande. Eu não vou conseguir. O medo tem o poder de nos fazer ver coisas. Mas pastor, o senhor quer que eu acredite que o medo tem o poder de nos fazer ver o que não é, contando uma história de rato? Não, então vamos para a Bíblia. Capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22 também, você vê a história de que os discípulos estavam no meio do mar na tempestade. E o vento balançava, e soprava vento, e havia uma neblina. Era de noite, e eles agora estão dizendo: nós vamos morrer, nós vamos perecer. Olharam para a polpa do barco, Jesus não estava lá desta vez, então agora nós vamos sofrer, nós vamos morrer. A Bíblia diz que Jesus, e aqui eu aprendo uma coisa tão linda, querida, e Deus vai falar com você nesse momento, no meio da sua aflição, da sua luta: Ele não tira os olhos de você. Porque a Bíblia diz que Jesus viu que os discípulos estavam em aflição. Ele contempla a sua aflição, ele contempla a sua luta, ele está olhando: pastor, então por que ele não vem? Porque ele sabe que você ainda pode lutar um pouco mais, que ainda você pode fazer um pouco mais, que ainda você pode dar um pouco mais. Agora vem Jesus andando sobre as águas. Que coisa tremenda.
Que coisa linda, que coisa maravilhosa, Jesus andando sobre as águas. Só que os discípulos viram aquilo e disseram que era o quê? Não ouvi. Era o quê? Fantasma. Era fantasma? Quem era? Mas o que estava dentro do barco? Se você for ler o texto, a Bíblia diz que eles estavam com medo. Outra coisa, medo na cultura judaica quer dizer ausência de Deus. Então, quando um judeu diz que tem medo ou está com medo, ele está declarando: Deus não está comigo. Isso é muito sério. Você precisava ouvir isso essa noite. Eu vou fechar a Bíblia para você pensar que eu vou acabar. Aí, pastor Vaguinho, olha lá. Vai embora. Mas estou quase acabando, vamos lá. Preste atenção. O medo, ele tem o poder de nos fazer ver aquilo que não é. E ainda tem uma indicação. Quando eu temo algo, eu estou duvidando de Deus. Na cultura judaica, o medo é a ausência de Deus. Agora, preste atenção. Vem Jesus andando sobre as águas e caminhando. Eu gosto de Marcos, porque Marcos, quando relata essa tempestade, não diz que Jesus vem em direção ao barco. Se você for ler o texto, a Bíblia diz que Jesus está passando como quem quisesse tomar a frente. Ou seja, o barco, os discípulos estavam desse lado, aflitos, e Jesus está indo embora. Você sabe por quê? Você sabe por que Marcos relata assim? É porque tem umas coisas na Bíblia, Vaguinho, que se a gente não parar e insistir e dizer: Jeová, mostra para mim, por que aqui está dizendo? Não, deixa eu entender, Você sabe por quê? Porque Jesus havia dito para eles antes: olha, vá, atravessem o mar, que eu vou encontrar com vocês do outro lado. Então, pastor, qual é o segredo? O segredo é simples. Por que Marcos diz que ele está passando do lado e querendo passar à frente? É porque a ordem que ele deu, ele tinha certeza que iria acontecer. Mesmo que os discípulos tivessem de enfrentar a tempestade sozinho até o outro lado. Se ele falou que ia encontrar com os discípulos do outro lado, ele iria encontrar. Mas eu gosto de Mateus porque Mateus tem um filme muito lindo, que quando Jesus chega perto e o espírito do medo estava sobre eles, a aflição do medo estava sobre eles, Jesus vem para tratar. E eu entendo que é isso que ele está fazendo aqui nesta noite. Ele veio para tratar. Ele veio para mostrar para você o que é isso. E ele veio para tirar isso de você. E veio te fortalecer para que nunca mais ele tome conta da sua vida. Aí vem Jesus andando, e a primeira coisa, o tratamento dele é de dentro para fora, porque o espírito do medo, ele não está dentro, ele quer entrar, e quando ele entra, ele trabalha com as nossas emoções, mas ele está no exterior. Os discípulos tiveram medo por quê? Porque viram a tempestade, viram as ondas, viram o nevoeiro e viram um fantasma. Tudo externo, nada interno. Então Jesus vem para tratar o medo. Ele vai começar a tratar o medo nesta noite, é de dentro para fora. Porque eu aprendo que a promessa de Deus, ela não está no exterior, ela já está dentro de nós. Ela precisa ser exteriorizada. Preste atenção no que Deus diz para Abraão. Abraão, Eliezer não será o teu herdeiro, mas o teu herdeiro, ou seja, a tua promessa é aquele que vai sair das suas entranhas, do mais profundo, do mais interior. Agora, vem Jesus tratar a causa do medo, o problema do medo. Então, a primeira palavra, Jesus usa 3 expressões. A primeira expressão no capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22, a primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: tem de bom ânimo. Ânimo não é externo, ânimo é interno. O ânimo é aquela força interior que às vezes se apodera de nós e nos leva a lutar mais, a insistir mais, a crer, a fazer a diferença, a não abaixar os braços, a não desanimar, a não desistir.
Quando o Senhor renova a nossa força interior, nós saímos da igreja saltando e pulando e acreditando que a partir desse momento tudo vai dar certo. Porque Ele está renovando. Quando Ele diz tem de bom ânimo, Ele está trazendo o ânimo dos discípulos novamente à sua força original. Porque o medo tem o poder de colocar abaixo o seu ânimo, minguar as suas forças. E Jesus veio renovar. Tem de bom ânimo. E se na tradição judaica medo quer dizer ausência de Deus, a segunda coisa que Jesus diz é o seguinte: sou eu. Jesus fala, tem de bom ânimo. Ele trata o medo que está dentro, para que ele seja colocado para fora. E se medo na cultura judaica é ausência de Deus, Jesus está dizendo, eu cheguei, eu estou com vocês, eu não deixo vocês, eu não abandono vocês, não precisa ter medo, vocês não têm ausência de Deus, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, eu estou com você, eu não deixo e nem abandono você. E por fim, Jesus acaba com o medo. Ele diz, não temais. Pastora Fabíola soltou uma palavra e Deus ativou esta palavra em mim. Eu ia pregar sobre a introdução deste livro. Sobre a introdução desse livro. E a pastora Fabíola, aqui usada por Deus, diz a palavra de Deus para você hoje é não temais. Eu estou apenas seguindo o que Deus começou. Porque não adianta estudar o tempo todo e programar uma mensagem, chegar aqui, eu vou dar essa mensagem para o povo. A gente tem que dar o que Deus quer. Jesus trata o interior. Ele traz ânimo novamente aos discípulos. Ele trata o problema da ausência de Deus, é porque às vezes no meio das nossas lutas nós não conseguimos ver Deus. O pastor Vaguinho estava dizendo aqui, eu cantando, eu sei lá, o culto foi tão bom hoje que eu não consigo guardar tudo, mas estava falando que às vezes Deus fica em silêncio, mas no silêncio Ele trata conosco, no silêncio Ele nos ensina, no silêncio Ele nos mostra que nós somos importantes também no processo da nossa vida, no crescimento. No silêncio Ele está vendo a sua capacidade, Ele está fortalecendo você no silêncio. Parece que Deus está ausente das nossas lutas. Não, Jesus vem dizendo, eu estou aqui. E Ele vai e diz, agora não tenha medo mais, acabou. Queridos, mas quando Jesus fala sobre isso, e agora eu estou no finalzinho mesmo, quando Jesus fala sobre isso, a tempestade continua, Vaguinho. As ondas estão bravas na mesma. Não foi o fato de Jesus chegar aqui que parou tudo. Não é pelo fato de Cristo estar em nós, do Espírito do Senhor estar sobre nós, que nós vamos deixar de ter lutas. Os discípulos estavam ali de novo, a luta estava ali. Agora havia um amparo, havia uma palavra. E a palavra era de ânimo, a palavra era de segurança, eu estou aqui. E a palavra era, não temas. Os discípulos agora acalmaram o coração, tiraram para fora o espírito do medo e estão calmos. Por quê? Muito obrigado, filhão, muito obrigado. Eu gosto sempre quando sobe o menino do piano, porque já me informa que meu tempo já acabou. Eu gosto, obrigado. E logo agora que eu estava me sentindo em casa. Fica de pé então, fica de pé. Porque lá na igreja que eu sou pastor, Vaguinho, quando eu digo assim, fique de pé, o povo dá risada. Porque aí eu começo o segundo culto, segunda parte da palavra. Mas eu não estou em casa. Pode ficar tranquilo. Eu só quero que você veja melhor o que aconteceu. Tem alguém aqui nesta noite que quer viver o sobrenatural de Deus? Deixa eu ver mãos assim no ar. Esse é culto do sobrenatural. É culto do sobrenatural, então preste atenção.
A tempestade acalmou quando Jesus chegou? Não. O vento parou quando Jesus chegou? Não. Mas a paz chegou no barco. Porque os discípulos se lembraram do capítulo 8 de Mateus, quando Jesus estava dormindo, quando ele levantou, ele deu resposta. Ele acalmou a tempestade. Só que Jesus chegou e não acalmou. Aí, os discípulos se alegram, Jesus chegou, Jesus está aqui, tudo vai correr bem. Mas existia um cara lá doidão, maluco. E eu gosto desse doidão. Tem gente que gosta demais de Paulo, as cartas paulinas, mas eu sou fã do Pedrão, cara. Porque Pedrão era doido demais da conta, eu sou mineiro. Pedrão era doido, o lugar mais seguro no meio daquela tempestade era dentro do barco. E outra coisa, era Jesus, entra para o barco, resolve o problema logo, que nós queremos ir embora. É a mesma coisa que os irmãos estão dizendo, acaba logo que nós queremos ir embora. Calma. Aí Pedrão diz assim, Senhor, se és tu, manda uma palavra, dá só uma palavra, para que eu vá ter contigo. Pedro estava dizendo assim, eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho, Pedro? Andar sobre as águas. Você tem esse sonho, Pedro? Então eu vou te dar uma palavra. Vem! Vem! Sai do barco! Sai da zona de conforto! Sai do lugar que você pensa que está seguro! Como é que você quer viver o sobrenatural? Não saindo do lugar, não correndo riscos. Oh! É no meio da luta, é no meio da aflição, é no meio da prova, é no meio desse deserto que Deus proporciona momentos para que você experimente coisas grandes que você nunca antes experimentou. Eu quero ir andando, vem. Os outros discípulos estavam assim, deixa de ser besta, Pedro. Para de querer se amostrar, Pedro. Deixa Jesus resolver o problema logo. Deixa Ele trazer paz. Eles só queriam paz, eles só queriam estar em segurança, eles só queriam chegar do outro lado. Mas eu entendo que no meio do povo de Deus existe sempre pessoas que querem mais. Pedro olhou para eles e falou assim, não, calma aí, deixa eu viver o meu sonho. Que sonho? Ele é Jesus, você é quem? Aí Pedro, cheio de fé, já não tinha mais medo. Agora Pedro está cheio de fé e ele tira um pé. E quando ele põe o pé, é a mesma coisa de Deus estar pisando nesse altar. Aí ele tira o outro. Aí ele tira o outro. E ele começa a andar em direção a Jesus. Ele começa a andar em direção a Jesus. E a cena é tão linda, porque a Bíblia não diz, mas eu creio que os outros discípulos que estavam criticando Pedro, agora estão assim. Eu quero profetizar para você nesta noite. As mesmas pessoas que criticam você e que dizem, eu quero ver, cadê o seu Deus? Cadê? Olha, não acontece nada, não há transformação, a porta não se abre, a cura não chega. Ei, cadê estas mesmas pessoas que estão falando? Elas vão ver Deus exaltando você, elas vão ver Deus dando uma palavra para que você viva o seu sonho e o seu milagre. E por falar em cura, eu falei aqui agora. Eu cheguei hoje à tardezinha em casa, tomei um banho, e de repente veio assim a mim que ele o diácono aqui, Lucas, lá do Lago do Bicão, da Advec, ele é Uber, está sempre ao serviço do reino, e ele ia me buscar lá, estou fazendo uma publicidade. E aí,
Deu uma moleza, mas estava em cima da hora, 5h30. Ele ia passar 6h15. E aquela moleza veio. E eu peguei, falei, Deus, eu vou deitar aqui 15 minutos. E eu pus o despertador assim, ó, para 15 minutos. Eu não sabia o que Deus queria. E naquele êxtase, daqueles 10 minutos que não durou 15, que eu acordei com um êxtase, Deus mandava eu dizer aqui nesta noite, eu não sei para quem é, mas eu ouvi isso bem alto nesse êxtase. E Deus dizia assim: eu vou levantá-la desta enfermidade. E quando eu a levantar, o meu nome será glorificado de tal forma que muitas pessoas irão segui-la para a glória do meu nome. Eu ouvi isso nitidamente. Eu creio que Deus está liberando uma cura muito grande aqui nesta noite para alguém. Mas concluindo a mensagem, Pedro está andando. De repente Pedro afunda. E por que Pedro afunda? Porque Pedro é tratado do medo, mas agora, pelas circunstâncias, o que os seus olhos voltaram a ver, o medo entra novamente. E ele começa a afundar. E eu gosto muito, porque muita gente prega e diz assim, que Jesus foi até Pedro e falou: homem de pouca fé. E daí, se for pouca, desde que seja operante? Eu conheci um casal hoje que tiveram uma visão, um sonho, porque é o teu nome, grão de mostarda, aqui. Eu ouvi esse testemunho hoje. É suficiente. Quando Jesus fala homem de pequena fé, Jesus não está criticando. Quando Jesus diz assim, Tomé, você crê porque você está vendo, ele não está criticando. É uma maneira de crer. Agora Jesus vem e vai fazer com Pedro o que ele vai fazer com você. De forma profética, Jesus ele começa a aplicar, porque Jesus no seu ministério aplicou sempre o Velho Testamento, ele sempre cumpriu. E de forma profética, quando Jesus estende a mão para Pedro, ele está citando Isaías capítulo 41, verso 10 e verso 13. Ele estende a mão para Pedro e diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Mas escute isso. Quando Jesus coloca Pedro de pé, Jesus olha para Pedro, pastor Vaguinho, e diz para Pedro assim: Pedro, você tinha um sonho de andar sobre as águas, né? Até andou, mas afundou. Você andou porque eu te dei uma palavra, certo? E ele, certo, Jesus. Mas agora, Pedro, eu não vou carregar você no colo. Eu não vou carregar você nas costas. Não, Jesus, não. Por quê? Porque eu não vou abortar o seu sonho só porque você vacilou. Mas eu vou agora fazer o seguinte: eu não só te dou uma palavra, mas no meio do teu sonho, eu caminho contigo lado a lado, segurando a tua mão e dizendo: vamos viver o teu sonho juntos. Nesta noite eu quero profetizar, e em nome de Jesus eu quero repreender todo espírito de medo que possa estar afetando a sua vida. Eu posso orar, pastor? Posso orar? Eu quero orar só por quem tem vivido uma vida apavorada com medo. Medo de tudo, medo de escuro, medo de sair de casa, medo de animais, medo de bicho, medo, fobia, seja o que for. Eu quero orar com você nesta noite. Sai do seu lugar, vem aqui. A partir de hoje, Deus vai fortalecer de tal forma a sua vida, que Ele vai fazer com que você identifique o momento em que o medo vai vir. E você vai repreendê-lo em nome de Jesus. Sai do seu lugar, sai do seu lugar. Eu sei que aonde eu passo e prego essa palavra, vem uma multidão, porque, queridos, é algo que nós pensamos ser natural. Não, é espiritual, e Deus te dá poder para repreender isto.
Xaramassore canta lá, massuriana. Nebianda lá, yassore canta. Cadê aqui? Tem alguma pessoa aqui nesta noite que entrou aqui na igreja pela primeira vez, nunca foi à igreja evangélica, você é de outra religião, e você sempre teve medo de entregar a sua vida para Jesus, medo de perder as coisas lá de fora, as coisas que esse mundo oferece, as coisas desse mundo passageiro. Nunca tomou a decisão na sua vida de entregar a sua vida para Cristo, porque tinha medo de tudo, do que as pessoas iam falar. Tem alguém aqui nesta noite que quer ter a coragem e a ousadia de entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão assim, deixa eu ver. Aqui, ó, tem uma pessoa. Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém? Há mais alguém que quer aqui entregar sua vida? Está afastado, está desviado, quer voltar para os caminhos de Jesus? Há mais alguém? Cadê? Levante a mão. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende na terra. A festa produzida no céu por esta vida vai fazer com que Deus derrame sobre nós aqui hoje uma bênção tremenda. Daqui a pouco o pastor vai orar por você. Eu quero fazer mais uma. Ai, Jesus. Cadê a pessoa que nesses últimos 2 meses por várias vezes pensou não, que isso não é pensamento não, viu? Pensamento não. Deus manda dizer que o diabo quer matar você, quer acabar com a sua vida, porque existe uma legalidade. Deus quer fechar essa porta hoje. Cadê você que esta semana e nesses últimos 2 meses pensou em suicídio? Que veio isso na sua mente e você falou que quer resolver, você queria acabar com tudo. Você tem 2 possibilidades, eu vou te dar 2 possibilidades. A primeira possibilidade que você tem é assumir, não é vergonha, é coragem, e subir aqui nesse altar que eu quero orar com você. Pode vir. É coragem. Fica aqui, vire para a igreja. Isso. A senhora consegue ficar de pé? Ou prefere estar sentada? Vira para a igreja. Você também? Fica aqui. Tem mais. Eu sei o porquê Deus me trouxe aqui nesse lugar, nesta noite. E se tem uma coisa que não me preocupa é de voltar aqui. Vou trazer esse pastor, mas não, porque passou muito do horário, não te preocupe. O que me importa é fazer a vontade de Deus, respeitando princípios. Eu vou partir para o final, não vou me delongar não. Mas eu não posso sair daqui sem aquilo que Deus quer fazer. Pastor, eu também me pensei nisso, mas eu tenho vergonha, eu não vou subir, eu vou te dar uma segunda possibilidade, mas se eu fosse você, eu agarrava na primeira. A segunda possibilidade que eu vou te dar, senão Satanás vai fazer o que ele quer fazer, é procurar o pastor Vaguinho ou a pastora Fabiola no privado e abrir o seu coração e dizer: eu preciso de ajuda. Mas ainda dá tempo de você vir aqui, porque hoje o espírito de morte vai sair, a brecha vai ser fechada. Você estava lutando tanto, né, minha filha? Tanta luta, né, minha filha? Ora, massore canta lá, basurianda lá, macheias. Tanta luta. Ei, canta lá, basurianda lá, macheias. Se não fosse aquela pessoa chegar naquele exato momento, minha filha, você tinha feito o que estava na sua mente para fazer. Mas aprove Deus enviar alguém para que você não estivesse sozinha. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá. Os pastores podem vir,
Vem aqui os pastores. Fecha os seus olhos. Tem alguns obreiros aqui que podem dar uma força aqui. Espírito de morte, sai, em nome de Jesus. Espírito de morte, em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno agora, deixa este jovem, saia, desaloja desta mente, tira deste coração esta raiz de amargura, este espírito de inferioridade, sai agora, em nome de Jesus. A obra que foi feita para que esta vida a obra que foi feita seja desfeita agora. Satanás, eu te dou uma ordem agora. Espírito maligno, deixa esta vida agora. Liberta essa mente. Liberta ela desses vícios. Liberta ela de tudo agora. Tudo que foi feito, nós damos uma ordem agora. Seja desfeito pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não quero nome, eu não quero manifestação. Eu quero que você saia. Em nome de Jesus. Olha para mim. Diga, Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras de Satanás. Diga assim, a minha vida, põe a mão no seu coração, diga, a minha vida é preciosa aos olhos do Senhor. E eu declaro que a minha vida será para a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Espírito maligno que tentou matar esta mulher, em nome de Jesus, agora saia, deixa, leva tudo que é seu. Saia, leva tudo embora. Não existe palavra mais poderosa, não existe nome mais poderoso do que o nome de Jesus. E é neste nome que eu digo para você, saia, deixa esta vida agora. Há quanto tempo você não recebia um abraço assim? Muito tempo. O Espírito do Senhor falou ao meu coração que ele precisa disso. O Espírito Santo falou ao meu coração, abraça ele, dá um beijo na face dele, para que ele saiba o quanto ele é amado e importante. Esta igreja toda está te abraçando. Cadê a pastora? Vem cá, pastora. Dá um abraço nela. Trata ela, Jesus. Trata. Você tem uma amiga. Ela vai te ouvir como uma mãe ouve uma filha. E Deus está dizendo a mim que você vai contar coisas para ela que ninguém sabe da sua vida. Você vai abrir tanto o seu coração para ela, que você vai ser curada, sarada e restaurada. Ela não vai falar nada para ninguém. Ela vai ser como um túmulo
para as palavras mortas que saírem da sua vida, para que entre palavras vivas que Deus vai colocar nos lábios dela, para encher o teu coração. Mulher, eis aqui a tua mãe. Mãe, eis aqui a uma filha. Você que tem o espírito do medo, deixa eu orar rápido, porque senão, põe a mão no seu coração, uma mão no seu coração, outra mão na sua mente. Quando eu terminar de orar, eles descem. Você aqui também, na frente, ponha isso, vai. Ponha. Ah, está todo mundo com medo aí atrás? Pode pôr. Põe a mão no coração e põe a outra mão na mente. Ore comigo e diga assim: Deus, a partir de hoje, eu declaro que eu não tenho mais o espírito do medo controlando a minha vida. Eu declaro que a partir de hoje eu vou enfrentar com o espírito de coragem, com o espírito de ousadia, todas as minhas lutas e provas. E eu sei que em nome de Jesus eu vou vencer, porque o que me amedrontava já não me causa mais medo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por isso eu declaro nesta noite que sobre mim está o espírito de ousadia, o espírito de coragem, e a partir de hoje eu vou romper no sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Você que veio à frente, lute contra o medo. Não permita que volte, porque Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, em nome de Jesus. Cadê o senhor que aceitou Jesus? Vai orar por ele? Ai, pastor Vaguinho, eu já lhe passo a palavra, você ora com ele. Deus abençoe você, o meu livro está ali fora. Se você sentir no coração, fica à vontade. Muito obrigado, pastor.